Olá, moçada! Tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. E nessa segunda aula de procariontes, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura da célula bacteriana e também das cianobactérias. Então força na peruca e bora lá conhecer um pouquinho mais sobre esses seres procariontes. Então aqui a gente tem uma imagem didática, né, de como seriam as estruturas da célula bacteriana de uma bactéria que fosse completa. Se a gente for analisar primeiro aqui os envoltórios externos, nós vamos ter o primeiro envoltório, que é a membrana plasmática, que ela tem constituição similar à das células eucarióticas, mesma função, né? Então tem proteção e permeabilidade seletiva. Mas para fora, praticamente todas as bactérias apresentam um outro envoltório que é a parede celular. Então essa parede celular constituída de peptídeo glicano. Essa parede celular é o que há, porque ela, além de dar uma proteção adicional à célula, ela vai dar o formato e rigidez. Então, por exemplo, se eu coloco essa célula bacteriana num meio que é hipotônico, iria começar a entrar água dentro dela por osmose para tentar equilibrar as concentrações, mas tendo essa parede celular, ela impede que ela estoure com facilidade. Então, é muito bacana ter a parede celular para a bactéria. Mas como biologia ama uma exceção, né? Então nem todas as bactérias têm. A gente vai ter um grupo de indivíduos do domínio bactéria, que são os micoplasmas, que não possui parede celular. Então é inferno astral, né? Sempre tem que ter a exceção. Mas vamos lá para a regra geral. Então tem membrana plasmática, tem parede celular e algumas bactérias, que aí lascou quem tem, apresentam um envoltório a mais ainda, acima da parede celular, que seria essa cápsula, formada de um material gelatinoso. Então, as bactérias que apresentam essa cápsula, elas vão ter uma vantagem, porque elas acabam evitando a desidratação, elas dão uma proteção adicional, porque as bactérias que apresentam essa cápsula, elas tendem a não ser fagocitadas com facilidade pelo sistema de defesa, elas conseguem se aderir com maior facilidade à célula hospedeira, então é o que há para a bactéria. Inclusive, se a gente for pegar um exemplo de uma bactéria que é Streptococcus pneumoniae, então o nome já fala, vai causar pneumonia. Só que só vai causar pneumonia a bactéria que apresenta essa cápsula aqui, que é a bactéria que não é encapsulada, ela não consegue causar a doença. Assim que ela entra no nosso organismo, as nossas células de defesa acabam fagocitando e destruindo essa Streptococcus pneumoniae, que não é capsular. Mas vamos aqui para dentro agora. Então aqui a gente tem o citoplasma. Nós vamos perceber que no citoplasma nós temos esses pontinhos aqui, que seriam os ribossomos. Eles vão ter uma estrutura diferente dos ribossomos da célula eucariótica, mas a mesma função. Eles têm a importante função de sintetizar proteínas. Temos também aqui uma invaginação, que é chamada de mesossomo. Então, a função do mesossomo ainda não é bem estabelecida, ainda há divergências entre os pesquisadores. Mas a maior parte diz que esse mesossomo ele vai ser importante na hora da divisão, de ajudar a divisão celular, e também vai ser importante para aumentar a superfície, né, a área da superfície, além de atuar na respiração. Então, também é bem bacana, bem importante. Mas para dentro, bem mais para dentro, a gente vai ter esse cromossominho aqui, que é um único cromossomo circular, que ele vai estar disperso no citoplasma numa região chamada de nucleóide. Não está separado do citoplasma, não tem envoltório nuclear, que é o que caracteriza essa célula procariótica. Nós temos bactérias que elas apresentam essas estruturas aqui, que são chamadas de plasmídios. Então, esses plasmídios, eles são DNAs extracromossômicos, eles não são essenciais para a sobrevivência da bactéria, então quem não tem, ela consegue sobreviver, mas as que possuem o plasmídio, nossa, é o que há.
porque ele apresenta genes adicionais, já que é um DNA extracromossômico. E entre esses genes adicionais, podemos encontrar ali fator de fertilidade, que ajuda a aumentar a variabilidade genética, então é o que há. Temos também fator nutricional e podemos ter um temido fator, que é o fator de resistência a antibiótico. Imagina, gente, uma bactéria, pegou uma bactéria patogênica, né? Vai causar prejuízo aí, que tenha plasmídio com fator de resistência a antibiótico e cápsula. Nossa, lascou, né? É quase terninho de madeira, né? Bem complicado. Então aqui dando um zoom no plasmídio. O plasmídio, como a gente acabou de falar, é esse DNAzinho extracromossômico, bem importante. Ele traz uma vantagem adaptativa à bactéria, então é bem bacana para ela. E a gente vai ver um pouquinho mais do plasmídio, porque ele é utilizado na biotecnologia. Então, quando formos falar da importância das bactérias, a gente vai dar uma puxadinha de novo no plasmídio. Então, lembrem que o plasmídio é um DNA extracromossômico, que ele não é essencial para a vida das bactérias, mas para quem tem é show de bola. Também uma bactéria, ela pode ter esse rabinho aqui, que é o flagelo. Então já dá até para imaginar, né, a função flagelo. Flagelo serve para movimento, é isso aí. Então ele serve para movimentar a bactéria. Temos também essas estruturas proteicas chamadas de fímbrias, que são bem importantes na hora da adesão célula-célula. Seja para parasitar uma célula hospedeira, seja para que aconteça a conjugação, que é uma forma de recombinação, é uma forma de reprodução sexuada que vai aumentar a variabilidade da bactéria. Então é bem bacana. Então essas seriam as estruturas básicas de uma bactéria. Então, além de ter parede celular, além de algumas terem cápsula, as bactérias conseguem desenvolver uma forma de resistência às adversidades ambientais. Então, faltou água, não tem nutrientes, tá uma temperatura que não é propícia para essa bactéria, ela pode formar um endósporo, que é essa estrutura de resistência, a partir de um processo chamado de esporulação. Então, tá, condições adversas, essa bactéria vai duplicar o seu material genético, vai formar um septo, vai envolver com parede celular, vai ter um envoltório acima da parede celular bem resistente, vai sair da bactéria e vai ficar no ambiente na forma de endósporo. Quando as condições ambientais se tornam propícias novamente, vai ocorrer a ruptura dessa parede e ela retorna à sua forma ativa. Então, nessa forma de endósporo, ela pode ficar na sua forma latente durante muito tempo, durante um longo período. Então, é bem bacana. Além da bactéria, a gente também vai ter um outro organismo dentro desse domínio bactéria que é bem conhecido. É uma tal de cianobactéria. Então, aqui a gente tem alguns exemplares das cianobactérias. Elas vivem geralmente em um ambiente dulcícola, de água doce. Elas podem ser isoladas ou então formar colônias, como essas aqui. Alguns líquens, eles são formados pela associação entre cianobactérias e fungos, uma associação mutualística, né, em que ambos saem beneficiados. A cianobactéria faz a fotossíntese, vai dar o alimentozinho para o fungo. E o fungo vai fornecer, além de proteção para ela, também água e outros minerais. Então ali todos saem felizes e contentes dessa relação. Elas são seres fotossintetizantes, olha que bacana, importante pra gente. Elas, juntamente com algas, elas são responsáveis pela maior parte do oxigênio liberado para a atmosfera, então é show de bola. Para fazer a fotossíntese, elas têm como pigmento a clorofila A e ficobilinas, que são pigmentos acessórios que acabam dando a coloração característica dessas cianobactérias. Então, embora elas não tenham um cloroplasto, elas apresentam essas membranas que vão estar com esses pigmentos fotossintetizantes.
Então elas também vão ter o nucleóide, vão ter ribossomos, vai ter a membrana, vai ter a parede celular e também tem um envoltório de mucilagem que acaba auxiliando na hora de formar as colônias. Além disso, além de ser fotossintetizante, que é o que há, né, bem importante, bem bacana pra gente, nós temos algumas cianobactérias em que na formação das colônias, algumas cianobactérias, elas acabam se especializando e tendo uma função característica. Então aqui a gente tem um exemplo de uma cianobactéria chamada Anabena, em que duas se especializaram, formando essas estruturas chamadas de heterocisto e aqui acineto. O acineto ele serve para armazenamento e o heterocisto ele serve para fixar o nitrogênio atmosférico. Vocês vão ver lá no ciclo do nitrogênio que é bem difícil conseguir fazer a fixação do nitrogênio atmosférico. Não é qualquer indivíduo que consegue, não. Nem planta consegue. São só alguns seres privilegiados que conseguem fazer essa fixação e transformar em uma forma que pode ser utilizada para outros seres vivos, porque nitrogênio é o que é bem importante, né? Já que eles fazem parte de ácidos nucleicos, de aminoácidos, nitrogênio é muito importante. Então elas são demais. Elas, junto com outros procariontes, elas conseguem fazer essa fixação do nitrogênio. Bacana, show de bola. Ufa! É muita informação, né, moçada? Então vamos dar um time para que vocês possam lá tomar uma água, fazer um lanchinho, dar aquela oxigenada, aquela relaxada, para voltar em seguida para a gente continuar falando desses serizinhos tão importantes, porque na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a nutrição dos procariontes e a reprodução. Por hoje é só, até a próxima! Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!